Sejam bem-vindos ao nosso canal Sussurros Invisíveis. Hoje será contadas duas histórias. Isso aconteceu comigo. Nós sabemos que trabalhar à noite é um período do dia mais tranquilo, só que coisas impensáveis podem acontecer com você. Nunca vá para a floresta sozinho, mesmo que você vá em busca de tranquilidade, paz e a busca do seu interior. Esta busca de tranquilidade e paz pode se tornar o seu maior pesadelo de vida. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde nada é o que parece. Será que você conseguiria sobreviver em ambas as histórias? Não se esqueça de deixar o seu comentário e seu like abaixo que eu quero saber. Para ter a parte 2, isso aconteceu comigo. E se você tem uma história de lobisomem para contar, envie para sussurrosinvisíveis@gmail.com. Quem sabe sua história não seja a próxima a ser contada aqui no canal. Capítulo 1. Olhos na escuridão. O último grito de Cassie. Isso aconteceu comigo, alguns anos atrás. Eu estava morando em Nevada, a cerca de 1 hora de Vegas. Parece glamouroso, mas era uma cidade pequena, do tipo que todo mundo sonha em deixar. Eu trabalhava em um posto de gasolina na rodovia principal, economizando enquanto eu pensava no meu próximo passo. Não tinha muito o que fazer além de sair com amigos ou fazer caminhadas no Red Rock Canyon às vezes. Uma noite eu estava fechando a loja, contando a caixa registradora, quando 2 caras entraram do tipo de motociclistas durões, pela aparência deles. Eles não compraram nada, apenas meio que ficaram por aí, enquanto eu terminava. Um deles, o maior, ficava me olhando. Isso fez minha pele arrepiar, quando eu finalmente os tirei de lá e tranquei as portas. Eu estava nervoso. O estacionamento estava mal iluminado, o prédio mais próximo ficava bem longe. Então eu corri para o meu carro me atrapalhando com as chaves, e foi quando eu olhei por cima do meu ombro. Os motociclistas estavam parados nas sombras apenas me observando. Foi quando veio um arrepio, onde percorreu todo o meu corpo. Então consegui entrar no carro. As minhas mãos estavam tremendo tanto que eu não consegui colocar a chave na ignição. Um dos motociclistas começou a andar na minha direção, e foi quando finalmente consegui ligar o carro e sair do estacionamento cantando pneus. Eu não me atrevi nem olhar no retrovisor, até estar em segurança na estrada. Naquela noite eu mal consegui dormir. No dia seguinte, minha amiga Cassie se ofereceu para me levar ao trabalho só por precaução. Ela riu, dizendo que eu estava paranoico, mas eu apreciei a companhia. No caminho ela mencionou uma notícia local que estava incomodando, que alguém tinha desaparecido enquanto caminhava no cânion. E não é tão raro de acontecer acidentes, infelizmente, mas algo sobre isso ficou comigo. No trabalho estava tudo normal e nenhum sinal dos motociclistas, felizmente. Mas sempre eu olhava pela janela no meio que esperando problemas. Mesmo que Cassie insistisse que não havia nada com aqueles caras. Mas eu sabia que ainda eles estavam por perto. Enquanto o sol começou a se pôr, eu tive aquela sensação desconfortável de novo. O deserto fica frio bem no crepúsculo da noite, e isso misturado com meus nervos ainda abalados enquanto eu estava pronto para fechar cedo. Eu fiz minha caminhada habitual, apaguei as luzes externas e estava prestes a trancar quando ouvi um farfalhar atrás da estação. Eu congelei. Cassie ainda estava lá dentro mexendo no telefone. Eu assobiei alto. Cassie, saia agora mesmo. Ela finalmente olhou para cima assustada. Então ela caminhou até a porta e eu mantive meus olhos no lote escuro. Os pelos do meu braço se arrepiando. O que foi? Ela perguntou. Eu não sei, eu respirei e ouvi algo. Nós olhamos para a escuridão, mas era difícil ver qualquer coisa claramente. E então uma grande forma se movimentou se destacando nas sombras e ficou de pé. A minha respiração ficou presa na minha garganta. Era enorme, facilmente 2,5 metros de altura e coberto de pelos escuros. Por um segundo eu pensei que era um urso, mas de alguma forma perdido no deserto. Mas a maneira como andava e sua postura curvada não estava certa. Então Cassie soltou um suspiro estrangulador. A coisa nas sombras virou a cabeça e na luz fraca, eu vi seus olhos amarelos brilhando como de um predador. Ele passou pela porta com tanta facilidade que a porta explodiu e começou a atacar a Cassie. Mas ela gritou e conseguiu dar um mergulho atrás do balcão, enquanto eu batia a porta e tateava para encontrar a fechadura. Eu ouvi garras raspando contra o metal e um barulho de rosnado que fez o pânico me invadir. Com todo o desespero disquei para 911.
Eu gritei para Cassie com minha voz tremendo. Ela estava hiperventilando e tateando seu telefone no bolso com mãos trêmulas. A criatura, ou melhor, o lobisomem, bateu contra a porta novamente. A porta era frágil, chacoalhando contra sua força monstruosa. Nós dois sabíamos que não aguentaríamos por muito tempo. Eu tinha que nos tirar de lá. O carro, eu gritei. Nós temos que correr para ele, Cassie. Nós se arrastamos e ela, com seu rosto branco de medo, não tivemos muito tempo para pensar. Apenas se mover. Eu abri a porta e disparei pelo estacionamento, e Cassie logo atrás de mim. A criatura correu atrás de nós, e foi quando eu ouvi o grito de metal rasgando e o rugido desumano que ecoou pela noite. Não paramos de correr, os meus pulmões queimavam, e a Cassie logo atrás de mim. A criatura rompeu pela porta, e o luar brilhou em suas presas nuas, enquanto ela galopava atrás de nós. Já estávamos quase no carro, quando Cassie tropeçou, caiu com força no cascalho. Cassie se levantou, eu gritei. Ela se levantou com dificuldade, mas era tarde demais, a criatura estava sobre ela e a derrubando-a com um golpe de sua pata enorme. Eu ouvi seu grito de dor. Então eu cheguei no carro, minhas mãos tateando as chaves, mas consegui ligar o carro. O motor rugiu para a vida, eu girei o carro e numa nuvem de poeira, meus faróis pegando a figura monstruosa parada sobre o corpo de Cassie. Por apenas um segundo horripilante, a criatura olhou direto para mim com aqueles olhos amarelos que queimavam o meu cérebro. Eu saí na estrada sem parar até que eu estava a quilômetros de distância. Foi quando eu finalmente parei e disquei novamente para o 911. Minhas mãos não paravam de tremer. A polícia veio, é claro. Pegaram meu depoimento, revistaram o posto de gasolina, mas não encontraram nada, além da porta traseira rasgada e a pobre Cassie, bem o que sobrou dela. Eles descreveram como um ataque de animal, ou melhor, de leão da montanha, talvez. Mesmo que não se encaixasse no perfil típico de ataque de um leão da montanha. Tempos depois, eu voltei ao trabalho. Os donos fecharam a porta traseira do posto. A vida continuou da melhor forma que podia, mas eu vi aquela coisa. Vi o que ela fez e aqueles olhos que assombram meus pesadelos. Ainda no ano seguinte, deixei aquela cidade. Sinceramente, eu não sei como escapei, mas toda vez que eu ando sozinho à noite, eu ouço um barulho lá fora. E posso sentir seu olhar queimando em mim, esperando na escuridão. Capítulo 2. A caçada nas Ozarks, o horror na cabana abandonada. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, logo antes de me mudar para o noroeste do Pacífico para um trabalho novo. Pensei em me presentear com uma última aventura, um acampamento nas Ozarks, um lugar lindo, aquelas florestas profundas, com aqueles rios que sempre pareceram selvagens. No bom sentido, é claro. Meu nome é Kellen. A propósito, eu trabalho lá. Não sou do tipo de pessoa que se imaginaria sozinho na natureza. Mas ouçam, eu cresci pescando com meu avô. Eu sei como me comportar ao ar livre, mas de qualquer forma, escolhi um lugar em uma estrada florestal menos percorrida. Arrumei o meu jipe e saí. No primeiro dia foi perfeito. Caminhei um bom trecho de trilha. Encontrei uma pequena clareira perto de um riacho para eu passar a noite. Montei a minha barraca, acendi o fogo. Só eu e o som da água. Era o paraíso. Comi rápido e me virei para as estrelas. Estava lindo aquela noite. Mas o problema começou na manhã seguinte. Eu estava na metade de uma barra de granola quando ouvi um estalo, alto demais para ser um esquilo. Então me virei e lá estava na borda sombreada das árvores. Aquele grande lobo peludo e poderoso em duas pernas, mas não do jeito que um homem se move. Ele inclinou a cabeça e eu vi olhos piscando para mim. Olhos de cachorro, com certeza. Mas errado, eu congelei, a barra de granola meio mastigada na minha mão por um segundo. Pensei que talvez fosse apenas um truque de luz. Algum vira-lata grande e deformado, mas a coisa se moveu um passo mais perto. Sua cabeça era enorme, mandíbula pesada, e o jeito que ele andava, aquele portão de enrolar, não era nenhum cachorro que eu já vi. O medo disparou por mim. Eu larguei a barra de granola e recuei. Sem movimentos repentinos, é o que eles dizem com ursos. Certo, a criatura me observou, a cabeça inclinou-se para o lado, e então deu uma espécie de rosnado baixo e estrondoso. Eu me virei e disparei. Corri às cegas, galhos bateram no meu rosto, pedras rolaram sob minhas botas. Todo o treinamento de sobrevivência do mundo foi pela janela. Eu só tinha que fugir. Ouvi as coisas se quebrando no mato atrás de mim. Respirações pesadas e ofegantes e aquelas garras, patas rasgando o chão.
Eu tropecei, caí com força no riacho, água fria, e coloco de volta com algum tipo de sensação. O riacho não era fundo, mas corria rápido. Eu cambaleei espirrando e escorregando e me arrastei ao longo da margem, meio correndo, meio rastejando. Perdi a noção de quanto tempo continuei. Meu coração estava batendo forte, as minhas pernas eram gelatina, pulmões em fogo. Finalmente eu desmoronei atrás de um tronco caído, sugando o ar, escutando por um tempo. O único som era o barulho do riacho, mas eu sabia que era melhor não baixar a guarda. Eu rastejei para fora do meu esconderijo. Segui aquele riacho rio abaixo, o sol estava se pondo e eu sabia que precisava encontrar um lugar melhor para me proteger durante a noite, que seria longa, e me deparei com uma velha cabana meio desmoronada, pouco longe do riacho. Ela estava toda podre, mas o telhado e algumas paredes ainda estavam sólidas. Então imaginei que seria melhor do que nada. Bloqueei a porta o melhor que pude. Comi o resto dos meus suprimentos na escuridão crescente. Eu não preguei o olho. Eu ouvi movimentos do lado de fora circulando a cabana. Aqueles rosnados e uma vez uma espécie de som de choramingo que fez os cabelos do meu corpo todo se arrepiarem. Ele continuou assim por horas, quando finalmente amanheceu. Eu estava exausto e faminto, mas não conseguia ficar parado. Eu saí, examinei a floresta, nenhum sinal da criatura, exceto o chão estava rasgado em volta da cabana. Voltei para o riacho, usei-o como guia, tentando descobrir qual direção me levaria de volta ao início da trilha. No final da tarde, encontrei um grupo de caminhantes, 2 caras e uma garota com mochilas grandes. Acho que nunca fiquei tão aliviado na minha vida. Minha aparência deve ter sido um choque para eles, enlameado e com os olhos arregalados. Então disse a eles que tinha me perdido e precisava voltar para a estrada principal. Eles não estavam convencidos no começo, mas eu não cheirava a metanfetamina, então eles finalmente concordaram. Saímos, eu seguindo atrás, e fomos dacados no início da trilha, surgindo do nada, saindo das árvores. Um dos caras não teve tempo de reagir, o derrubou. Um borrão de garras e dentes e os gritos. Mesmo agora eu posso ainda ouvir aqueles gritos. Os outros 2 caminhantes correram. Eu hesitei. Uma parte idiota de mim tentou ajudar, mas a criatura olhou para cima, me fixando com aqueles olhos amarelos, e eu sabia que era o próximo. Então, corri até achar que minhas pernas não iriam aguentar. Finalmente cheguei na estrada, vi alguns carros estacionados no início da trilha, desmaiei ali, soluçando no cascalho. Os policiais levaram horas para me encontrar. Contei a eles tudo sobre a coisa que eu tinha visto sobre o ataque, mas eles não acreditaram em mim, é claro. Me levaram para a delegacia e fizeram testes se eu usava drogas, me interrogaram sobre o que realmente tinha acontecido, e visto, os caminhantes insinuaram que talvez eu tenha surtado e feito algo lá. Eles encontraram o corpo alguns dias depois, os restos mortais eram ruins, nunca descobriram o que tinha acontecido com os outros 2 caminhantes. Só fui embora depois que fiz algumas pesquisas pelas antigas lendas de Ozark, sobre metamorfos, criaturas que eram algo entre lobo e homem. Os moradores o chamavam de lobisomem, em que se encaixa, no que eu vi, se encaixa como se movia, aqueles sons que fazia. Eu não conto essa história para muitas pessoas. A maioria das pessoas pensaria que eu sou louco, talvez eu seja um pouco... Demorou um pouco para superar os pesadelos, ainda mais para me sentir seguro caminhando na floresta à noite. Mas há algum conforto. Eu acho em ter um nome para a coisa que estava lá fora, há uma razão pela qual ela me caçou do jeito que fez. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sombrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.